Salve, salve, meu guerreiro. Tô fora da câmera aí. Vamos se ajeitar, né? Vamos nos ajeitar, professora. Pronto. Agora sim. Eu tinha levantado, gente, porque aqui do lado, não sei se vocês já viram no meu Instagram, às vezes eu posto, eu tenho aqueles play de gatos, né? E aí eu coloquei a Maria um pouco mais alta e ela acabou subindo até o máximo. Ah, professora, é gata, ele sobe mesmo, mas a Maria é obesa. Então ela não pode pular lá de cima sozinha, é muito alto. Os outros conseguem. Eu tô olhando ali a festa que eles estão fazendo. Ai, gente, eu amo tanto. Teodoro tá caçando o rabo dele. E aí eu tive que levantar para tirar. Então, na hora que eu voltei, eu não me ajeitei na cadeira. E, professora, por que ela é obesa? Ela é obesa porque ela tem problema hormonal. E aí o tratamento não deu muito efeito ainda. Come ração caríssima, que é aquelas ração light, enfim, R$ 100 o quilo. E não consegue emagrecer. Ela come pouco. Em vista dos meninos, ela come bem pouco. Mas enfim, nossa aula não é de gatos. Ai, tô adorando ver o Teodoro brincar lá em cima. Sabe aquele pico? Não sei se vocês já conhecem gato. Gato tem um pico. Fica doidão. O Teodoro tá com esse momento doidão agora. Enfim, vamos lá? Olha só. As outras aulas, as aulas passadas, nós vimos a estrutura argumentativa e expositiva, não foi? Então, nós vimos que a diferença entre exposição e argumentação é uma tese. Eu tenho que colocar a minha opinião e a forma como eu enxergo o tema. Então, eu vou me posicionar diante daquele tema proposto pela banca. Agora, e aí eu mostrei para você que como é que eu estruturo essa redação de uma forma básica, introdução, desenvolvimento, conclusão, e a minha tese vai estar ali na introdução e depois eu vou desenvolvendo essa tese. Nós já vimos isso. No entanto, as bancas não trabalham só com esse formato. Eu tenho um tema. Nós temos vários formatos de tema. E aí eu vou mostrar para vocês os temas mais cobrados e como é que eu estruturo dentro desses temas mais cobrados. Lembre, nós temos o padrão, argumentação e exposição. A argumentação precisa da tese. A tese vai começar na introdução e aí eu vou trabalhando essa tese. Então eu vou misturar a partir de agora aquela diferença entre exposição e argumentação e vou mesclar com o que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Quase que em vez de dar continuidade, que eu vou cortar de uma tela para outra, quase que eu paro a gravação. Vamos lá. Olha só, estruturas mais cobradas aí pelas bancas. O que são essas estruturas? O que são essas estruturas? O meu tema aberto. O que é o tema aberto? Quando eu tenho só aquela linha, igual eu mostrei para vocês lá nas aulas anteriores, nessas duas aulas anteriores, que eu mostrei, só tem um tema, um temão lá. Uma delas acho que tinha até uns tópicos, né, dentro do enunciado, mas não tinham aqueles tópicos de bolinha, mas dentro do enunciado tinham mais de um assunto a abordar. Então, isso é o tema aberto, tá? Este é um tema aberto. Vai vir um texto motivador, aqui, um texto, e vai vir o tema aqui embaixo, em negrito e tal, bonitinho, igual a gente já conhece, um tema. Tá? Então, este é o tema aberto. O tema com tópicos, gente, é justamente aquele tema que tem um texto motivador, tem o texto motivador, tem o tema, e abaixo do tema tem as bolinhas, tá? Então, quando eu tenho esse formato com tema e as bolinhas, eu tenho um tema com tópicos. E, além do tema com tópicos, nós temos o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Quando conta uma história. Quando conta uma história, um estudo aqui em cima. Por exemplo, João, menor de idade, furtou, matou, o delegado, por vez, prendeu em flagrante. Tá, e aí ele vai perguntar para você, vai ter os tópicos aqui, perguntando para você se João cometeu tentativa, se João cometeu homicídio, se o homicídio foi qualificado, se o delegado agiu de forma certa, fazendo aí a prisão em flagrante. Então, isso é o estudo de caso, tá? Com tópicos. Então, nós temos esses três formatos. Vou fazer uma aula para cada um deles. Vamos começar com o tema aberto.
Apesar de esse tema aqui ser um tema aberto, e nós vamos ver aqui embaixo, ó, que ele é argumentativo. A redação que eu trouxe, ou o modelo que eu trouxe, não é argumentativo, tá? Então, se caísse assim para você, ó, tema aberto, nós vamos seguir aquele padrãozinho básico que a gente viu lá na outra prova. Tá? Então, eu vou montar aqui, já era para ter montado, né, professora? Nós vamos ter lá a nossa redação, tá? Nosso quadro de redação, nossa folha de redação. E nós vamos dividir nossa folha de redação em 4. Por que 4? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo colar. Não tá querendo colar agora? Pera. Aguenta aí, meu aluno. Fica nervoso, não. Colar, colar, colar. Ô, filho de uma égua. Já era para ter feito isso antes de entrar no estúdio. Colar, pera. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, uma estrutura com 4 parágrafos. Se eu tivesse este tema, um tema aberto, tá vendo? Empreendedorismo e autorrealização. Então, eu tenho aqui um texto motivador. Eu tenho aqui, ó, o meu tema. Lembrem, esse tema tem um E. Se ele tem um E, significa que eu tenho 2 assuntos. E nós vamos dividir na nossa estrutura como 2 tópicos, tá? Então, como é que eu posso escrever? Agora sim eu vou dar dicas lá no outro. Eu mostrei como é que monta, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês as principais palavras, a principal estrutura, tá? Então aqui nós temos a introdução, que nós já vimos lá no outro, que é a nossa introdução. O que é que eu posso utilizar dentro dessa minha introdução para iniciar? Nunca utilize, pelo amor de Deus, aquele formato pronto. Já falei, acho que na outra. É notável que... Daí vem aqui, ó. O empreendedorismo e a autorrealização são importantes. Não, não quero que você faça isso. Então, nem aquele outro. Ao se falar de empreendedorismo e autorrealização, nota-se, então, a importância... Aí acho os tópicos aqui, não, também não, tá? Então, como é que eu gosto de utilizar? Sempre inicio a minha redação, ou na maioria das vezes, salvo quando eu tenho ali um assunto que eu domine um pouco mais, ou que eu estou mais segura, mas eu sempre vou começar a minha redação com artigo, ou a. Então, a Constituição Federal, artigo, substantivo, verbo e complemento. Então, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Eu sempre começo assim. Então, eu vou começar com a Constituição Federal prevê a liberdade profissional. Olha, note. Sujeito, verbo e complemento. E aí, a partir da primeira palavra, a primeira oração, vai saindo, tá? Você vai ver que vai começando a dar o start aí para você escrever. Então, a minha introdução, você pode iniciar com lei, você pode iniciar fazendo uma relação do passado e o presente. Desde o início da história, há violência na sociedade. Então, ou a sociedade atual mantém a violência que sempre existiu no passado. Então, eu posso fazer essa relação, tá? Eu gosto mais deste da lei, porque eu acho mais fácil, tá? Eu posso também começar com uma citação.
também acho difícil, tá, de fazer isso. O que não pode faltar na sua introdução? Palavra-chave. O que é essa palavra-chave? A mesma palavra que estiver no seu tema, tá? Por exemplo, ali em cima tem empreendedorismo e o que mais? E autorrealização. E autorrealização. Então, esta palavra-chave tem de estar aqui. Lembre que assim como eu mostrei para você, é a palavra-chave, assim como eu mostrei para você na outra aula, o meu texto motivador é o meu delimitador. Então, eu preciso deste texto motivador para entender qual é a minha delimitação. Então, aqui, ó, eu tenho um especialista falando o que é empreender. Eu tenho um conceito. Então, algo que eu posso trazer aqui, o conceito de empreender. Sem o conceito, sem precisar valer-me deste conceito que está aqui. Empreender é uma forma que a pessoa tem de melhorar ou de apresentar algo novo à sociedade, de ter o seu próprio ganho, sua própria empresa. Além do seu ganho, ele vai empregar outras pessoas, outras famílias. Então, estou trazendo um conceito, tá? E aí ele trouxe outros, ó. Para o fulano, já empreender é tal coisa. Então, tenho conceitos. Então, neste caso, eu precisaria apresentar esta ideia de conceituar o que é uma coisa e outra. O meu texto motivador sempre vai trazer esse norte. E conceito também, além de do seu texto motivador, exigir de você esse conceito, é uma forma aqui, ó, conceituar, tá? Uma forma aqui. Lembre, eu vou apresentar o meu tema, nós já vimos isso lá nas outras aulas, eu vou apresentar o meu tema. Se eu tenho argumentação, o que é que eu preciso aqui? Tese. Tá? Então, se eu tenho argumentação, aqui tem que estar a tese. E aí, aqui, como é que eu posso formar meu desenvolvimento? Como é que eu posso formar o meu desenvolvimento? Lembre que o meu desenvolvimento são 2 parágrafos. Como é que eu posso formar esse meu desenvolvimento? Eu posso formar esse meu desenvolvimento falando bem do assunto, mas eu posso falar mal do assunto. Que ele traz problemas, que ele é positivo, que ele é negativo. Quais as coisas boas que pode trazer e quais as coisas ruins que pode trazer. Eu posso falar bem e posso falar mal. Um exemplo disso, olha só, droga. A droga, em tese, é algo só ruim. E eu posso falar, por exemplo, só ruim das drogas. Quais são os problemas que a droga traz? Quais são as negatividades? Quais são os resultados que a droga traz para a sociedade que são ruins? No entanto, se você for um pouco mais a fundo, se você estuda um pouco mais, você vai saber que alguns princípios ativos de drogas estão sendo estudados para a medicina, como a cannabis, por exemplo, que já está bem difundido. Em tratamentos para autismo, em tratamentos para AVC, em tratamentos para problemas degenerativos. Só que para eu fazer a importação, o medicamento ainda não está no Brasil, mas para eu fazer a importação desse medicamento, eu preciso de uma autorização judicial. Agora, acho que só médico, não me lembro, teve uma alteração aí na lei para isso, para eu não cair em tráfico internacional de drogas. Mas aí eu consigo uma prescrição judicial ou um laudo médico, alguma coisa assim, já consigo comprar e importar esse produto, tá? Então, ó, algo positivo, tá? Eu posso fazer uma relação do passado e do presente, ou melhor, uma relação cronológica, né? Temporal. E aí aqui, ó, vai entrar presente, passado e futuro.
Como assim, professora? Então, aqui eu vou colocar só o mesmo, tá? Ó, idem. Como assim? Eu posso falar como era no passado, como está agora. Como está no presente e o que vai ser no futuro se não mudar. Ou o que espera-se no futuro. Então, tem esse paralelo também, tá? Você pode fazer... Eu vou apagar aqui para caber mais espaço, tá? Presente, 3 pontinhos. Você pode fazer enumerações, tá? Daí aqui também enumerações. Ou citações, tá? Citações. Causa e consequência. O que é que você tem que ter em mente? Se eu estou falando mal, eu não vou jogar a consequência. Se eu estou falando mal, é mal e mal, ou mal e bem. Esses daqui, ó, então eu tenho aqui um paralelismo. O que é um paralelismo? Um padrão. O meu padrão é este com este, né? Os três, tanto faz, você pode escolher qual um dos três. Este com este com este com esse, causa e consequência. O que eu não posso é ficar misturando a consequência com o passado, presente, tá? Então, é um padrão, escolhe um e segue. E a minha conclusão? Conclusão. Lembre, se eu tenho argumentação, a minha tese continua, eu apresentei minha tese na introdução e eu continuo trabalhando a minha tese aqui. Não posso esquecer da minha tese, tá? E a minha conclusão? Primeira coisa de conclusão, não utilize a palavra conclui-se ou concluir, tá? Não use essa palavra, porque não é legal utilizar, valer-se desta palavra na sua redação, tá? Concluir. Ai, sendo assim, conclui-se. Não, porque para a gente concluir alguma coisa tem que ser uma pesquisa muito grande. Então, eu não vou conseguir concluir algo fazendo uma redação de 30 linhas, de 15 linhas, uma questão discursiva, por exemplo. Tá? Então, não se conclui nada. Infere-se, observa-se, tem-se, tá? E aí, aqui eu tenho, então, a minha conclusão. O que é que eu vou fazer com a minha conclusão? Na minha conclusão, nós já vimos na aula anterior, eu retomo o meu assunto. Eu vou retomar o meu assunto, vou reforçar a minha tese, se tiver tese, e vou apresentar uma solução. E esta minha solução, gente, não pode ser nada absoluto. Espera-se que dessa forma vai acabar com a violência. Gente, desde 1900 e bolinha existe, dos primórdios existe violência. Você acha que agora vai acabar a violência? Cristo veio com a intenção, não acabou com a violência? Ele morreu sendo extremamente ofendido, agredido pela violência. Então, não vamos acabar com a violência, tá? Então, evite palavras absolutas. Então, aqui a gente coloca a nossa conclusão, tá bom? Então, oh meu Deus, a gente vai reforçar a tese, a gente vai reapresentar o nosso assunto, e aí aqui a gente apresenta a conclusão. E eu vou mostrar algumas palavras importantes aí, tá? Então, vamos reforçar. Artigos e leis, afirmação, uma retrospectiva histórica, dados estatísticos também é legal para colocar na introdução. E o posicionamento sobre o tema, se for aí uma tese. No desenvolvimento, minha gente, você nunca vai fugir do assunto. O que acontece? Quando a gente vai escrever uma redação, a banca pergunta para você um assunto. Se você só apresentar ou conceituar esse assunto, você só não fugiu do tema. Você só não fugiu. Mas você não argumentou, você não fundamentou. E você nunca vai fugir da fundamentação. Fugir da fundamentação. Se você responder essas 3 perguntas, não precisam ser as 3 exatamente. Você pode escolher uma delas, que é: por que existe o empreendedorismo? Por que existe a autorrealização? Por que existe a violência? Ou, para que
tentar reduzir a violência. Para quê? Por que reduzir a violência? Como? Como? Olha aqui uma solução. Solução. Como reduzir a violência? Tá? Quando a gente trabalha com essas 3 perguntinhas aqui, você nunca vai fugir da sua fundamentação. Tá? E o assunto nunca fica raso. Não vou receber a metade. Lembra lá no início do nosso curso que eu falei que a banca CESP tem conceito 1, conceito 2. As outras bancas às vezes não usam essa palavra conceito, né, de nota, mas ela também vai exigir a fundamentação, a argumentação mais completa, mais concisa. Mas voltamos a gravar. Tinha dado um tilt aqui, não sei onde. Deixa eu só mexer aqui, gente, para ver se... Slide. Pronto. Câmera. Não é para estar assim. Só um pouquinho, gente. Senão vai dar BO aqui. Pronto. Eu acho. Espera, câmera, slide. Deixar assim. Que eu acho que daí não vai dar tilt de novo. Eu tenho que até olhar. Se tiver um corte aí, foi por conta disso. Tem que interromper a gravação? Não, tá seguindo. Tá indo. Tá. Então, nós temos aqui, ó, como não fugir, respondendo. Ah, tá. Falando dos conceitos, né? Então, se você responder isso aqui, nunca vai correr o risco de a banca dizer para você que você vai receber a metade da nota por falta de conteúdo. Porque eu disse o porquê, eu disse o como ou o para quê, tá? E no material de vocês fala bem sobre isso. Aí, no meu desenvolvimento, coisas que eu posso utilizar. Causa e consequência, um contraste. E este contraste é aquele que eu falei, positivo e negativo, ou só negativo. Ou semelhanças, tempo e passado, territorialidade, tá? Explicitação, provas concretas, exemplos e ilustrações. Agora, alguns termos. O que acontece? Quando a gente tem lá, ó, a nossa redação. Aguenta aí. Opa. Ai, foi. Nós temos aqui a nossa redação. E aí, eu vou passar de um parágrafo, daí eu coloquei meu ponto final, e tenho que jogar para este parágrafo, eu não posso simplesmente começar um assunto, tá? Eu não posso simplesmente entrar seco neste assunto, como eu iniciei aqui, a Constituição Federal, e aí começar aqui, o crime, né? Pulei de um parágrafo para o outro, do nada eu começo com sujeito, verbo, complemento. Não, eu preciso destas palavrinhas, desses conectivos, para dar sentido e coesão ao meu texto. Então, aqui eu preciso de um termo. Por exemplo, diante deste contexto, tem-se então. E aí eu vou analisar. De um lado, tem-se tal coisa. De um lado, tem-se um assunto. Do outro, então aqui eu trouxe para vocês várias palavras. Se eu tenho confronto de ideias, então eu tenho uma ideia e quero confrontar. É possível que, eu começo aqui, ó. É possível que este assunto traga um mal-estar à sociedade. No entanto, é imprescindível que as pessoas falem sobre esse assunto. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas delas. Enumeração, isso daqui é muito importante. Gente, ele não tá aqui, ó. Tá vendo? Em primeiro lugar, ele é enumeração, pelo amor de Deus. Eu não posso colocar tudo que vocês querem fazer, tudo que vocês vão fazer. Vocês querem meter esse primeiro, a mania que vocês têm de fazer isso aqui, ó. Em primeiro lugar. Ou primeiramente, daí no próximo parágrafo. Em segundo lugar. Ou segundamente. E aí coloca por último. Tá, aí eu tô falando aqui, ó, de contraste. Ou então eu coloquei aqui relação temporal. Ou eu coloquei consequência. O que isso tem a ver com em primeiro lugar, se eu coloquei causa e consequência? Gente, é para enumeração. Coloquei até aqui, ó.
ou ele vai ser utilizado para enumeração, ou ele vai ser uma sequência lógica. Por exemplo, primeiro, vou passar no concurso, a enumeração. Segundo, serei nomeado. Por fim, serei rico. Sonhador, né? Porque quem é concursado não é rico. Sequência lógica. Então, eu tenho uma lógica para minhas coisas. Primeiro, pegue a chave do carro. Segundo, coloque na ignição. Terceiro, vá-se embora. Tá? Então, tem de ter uma sequência ou enumeração. Ou ranking. Em primeiro lugar está a professora Verônica dando aula. Em segundo lugar está o seu concorrente, meu colega de trabalho. Então, enumeração. Tá? Ou ranking ou sequência lógica. Senão, eu não vou utilizar esse caralho de primeiro, segundo e terceiro. Tá bom? Citações, reafirmações, barará, barará, barará. Conclusão. Como é que eu gosto de fazer uma conclusão? Sempre colocando as palavras-chave. Jamais utilize conclui-se. E aqui nós temos algumas, olha só, fica muito bom. Diante dessa realidade, pode-se observar que, e aí você finaliza, mediante os fatos expostos, dessa forma, diante do que foi abordado, diante deste prisma, tá? Então aí tem algumas palavras para vocês. Vamos dar uma olhada. Essa redação eu não vou colocar, tá? Pula essa redação. Eu tirei a outra. Deixei só esta. Eu gosto da outra redação, mas eu tirei. Tá, então vai essa mesmo. Então vamos lá, ó. Tema aberto. Qual foi o meu tema aberto? Eu tinha um texto motivador, e aí o tema era: com base no texto acima e com os seus conhecimentos, tá vendo? Ele sempre traz com base no texto acima. Redige um texto dissertativo, esse não é argumentativo. Eu acho que ele pediu a argumentação. Ele pediu sim, ó, dizendo se é favorável ou contra. Dissertativo apontando argumentos a favor ou contra da pena de morte. Então vamos dar uma olhada. Introdução. Lembra o que eu falei? Sujeito, verbo, complemento. A vida é um bem jurídico tutelado pela Constituição Federal. Eu poderia ter colocado: a Constituição Federal tutela a vida como um bem jurídico. Poderia também. Como um direito fundamental básico. Pela Carta Magna, o direito à vida é inviolável, tratando-se de um bem garantido em cláusula pétrea, ou seja, intangível, pois contra ele nem mesmo as emendas terão efeito. Esse direito traz consigo outros correlatos, como a proibição do aborto, o direito à vida digna, a proibição da tortura e penas de morte por meio cruéis e degradantes. É nesse direito também que se alicerça a proibição da pena de morte no Brasil, segundo a Constituição, não será prevista no sistema penal, tá? Desenvolvimento. A pena de morte é abordada, quando abordada, está sempre... Eu não coloquei, observe que eu não coloquei a minha tese aqui. Deveria. Foi eu que escrevi essa redação, tá? Deveria. Faltou a tese. Mas não tem problema porque eu trouxe ela bem aqui, ó, tá? A resposta. Aqui eu trouxe só conceitos. Perceberam? Tem só conceitos. Desenvolvimento. A pena de morte, quando é abordada, está sempre cercada de muita polêmica, mas é preciso que o tema seja observado com muita objetividade e clareza. A impunidade e a fragilidade do sistema judiciário são algumas premissas da criminalidade, que favorecem, ó, tô posicionando, favorecem o aumento da violência. Quem favorece? A impunidade, tá? Então, eu estou trazendo aqui a minha tese. Nesse caso, a pena de morte não... respondi a pergunta. Você é contra ou é a favor? Estou respondendo. Cacete. Estou respondendo aqui, ó. Tá? A pena de morte não representa diminuição dos crimes, uma vez que a morosidade, eu coloquei a culpa na justiça. Alguém é culpado. Que a morosidade da justiça retarda consideravelmente a solução dos casos. Muitos desconhecem, mas na época do Brasil, então agora, ó, vou fundamentar. Isso aqui é para quem tem conhecimento, é um tema mais comum em vestibular, tá? Muitos desconhecem, mas na época do Brasil Imperial, era legalmente permitida a aplicação da pena de morte. Esse tema que caiu, gente, quando tava
tentando mudar na cláusula pétrea para caber, eu acho que não era nem a pena de morte, era a maioridade penal. E aí veio esse tema junto, aí no embalo da maioridade e minoridade penal, veio a pena de morte no concurso. Cadê? Mas na época do Brasil Imperial era legalmente permitida a aplicação da pena de morte para crimes comuns. Porém, quando foi extinta? Porém, a sua utilização foi extinta justamente devido às várias injustiças cometidas. O livro Fera de Macabu, isso aqui a gente tem que ter esse conhecimento, senão não escreve, relata o caso de Manuel da Mota Coqueiro, o homem inocente cuja condenação à morte acabou com a pena de morte no Brasil. Quem acabou com a pena de morte? Dom Pedro II. Não vou ler tudo porque vocês têm aí, tá? Observando a história do Brasil, vou retomar o assunto. É possível inferir, vou responder, minha tese está aqui, que é a decisão de quem vive, que não é a decisão de quem vive ou de quem morre que irá diminuir a criminalidade. Porque o meu assunto era, pena de morte vai diminuir a criminalidade? Não vai. Tem-se, então, que o cenário judicial fosse mais dinâmico e apresentasse a solução, tá vendo? Eu trouxe uma solução. Tem-se, então, que se o cenário judicial fosse mais dinâmico e apresentasse diante da população resultados mais satisfatórios, o tema pena de morte provavelmente seria esquecido. Ninguém ia ficar falando se a gente tivesse uma solução, né? Portanto, que não é porque um agente cometeu um delito, seja ele homicídio, seja crime hediondo, que a sociedade tem o direito de decretar sua pena de morte. Tá vendo? Me posicionei novamente. A égide da lei deve ser respeitada, uma vez que é ela que rege a conduta social individual. Esse tipo de coisa aqui, decorem e carreguem. Se vocês analisarem até o fim do curso, vocês vão ver que eu trago isso aqui, reescrito de várias formas, várias vezes na minha redação. Eu trago isso. Respeite a égide penal, respeite a égide da lei. É ela que rege o país. Pronto, tá? Então está aí mais um assunto para vocês. É essa estrutura, são esses detalhes que nós temos que ter esse cuidado, e eu trouxe para vocês no material, tá bem detalhado. Tenho que fazer os conectivos de um parágrafo para o outro, trouxe vários modelos aí para vocês. Tendo uma redação expositiva tem que ter tese, não tendo tese é só uma exposição, só vou trazer a informação, tá? Sem me posicionar. Isso é um tema aberto, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai ver tema com tópico. Como é que eu monto uma redação com tema com tópico? E na próxima aula, como é que eu monto uma redação com estudo de caso? Gente, eu preciso seguir esse padrão. A banca vai cobrar, tá bom? Um beijo e a gente fica por aqui.